Boa tarde para você. Mais uma vez estamos aqui no canal Colaborativas. Esse é um canal especialmente produzido para você, mulher. Nós estamos aqui fazendo conexões, trazendo conhecimentos e as nossas histórias. O tema de hoje são acordos inconscientes. Você carrega aí na sua memória, sem saber, algum acordo que você leva para a vida sem entender por que você faz? Esse é sobre o que nós vamos conversar nesse dia. Vamos passar aqui para Simone Araújo. Ela vai começar a falar para vocês como foi para ela essa questão de levar acordos inconscientes para a vida. Olá, eu sou Simone Araújo e compartilho com essas mulheres aqui do projeto Colaborativas. Estamos aqui, né, nos colocando à disposição com as nossas experiências, com as nossas vivências, com o que eu chamo de nosso conhecimento empírico, né? E sobre o tema de hoje, que são os contratos inconscientes que carregamos não só com nossos pais, podemos também carregar com outros membros da família, podemos também carregar com cônjuges, com pessoas ao qual nós tivemos relacionamentos em geral. Não é só marido e mulher. Eu quero trazer, né, eu quero compartilhar com vocês hoje da minha experiência, uma experiência muito profunda que eu considero um acordo inconsciente, né, que eu fiz com minha mãe, e como o nome já diz, inconscientemente, né? Na época eu namorava e a minha mãe, ela gostava muito desse meu namorado. E por incrível que pareça, ela estava passando por uma vivência ali de doença, que inclusive depois foi o percurso final dela nessa jornada, nessa vida, né? E eu me lembro muito bem nesse dia quando ela falou claramente assim para mim: Simone, você gosta, né, dessa pessoa que você está namorando agora? E eu falei: sim, mãe, gosto. E foi muito interessante nesse dia, porque ali eu fechei um acordo inconsciente com a minha mãe. Eu fechei ali um que a gente chama, né, de meio que um contrato de vida com ela, ao qual eu passei as posses e os poderes que seriam delegados a mim de escolha sobre a minha vida, eu passei para minha mãe, inconscientemente naquele momento. E por que que a gente está trazendo esse tema? Por que que a gente está falando sobre isso hoje? Porque isso acontece em várias etapas da nossa vida, assim como aconteceu com a minha. E quando eu disse aquele sim para ela, né, eu falei sobre uma escolha que era para ser única, exclusiva minha, de vida. Mas por ingenuidade, por imaturidade, por não ter esse conhecimento que eu tenho agora e que a gente está transmitindo para vocês hoje, eu acredito que hoje, depois que vocês assistirem esse programa, vocês vão, né, pensar mais profundamente sobre esses sims que nós dizemos durante nossa vida, quando não precisaria ser um contrato ou uma escolha com o outro. E esse sim foi, inclusive, que me levou até o meu relacionamento, que eu casei, passei 21 anos casada. Foi quando a minha mãe me fez essa simples pergunta, que para mim era muito natural naquele momento responder para ela e concordar naquele momento, inclusive, que era um momento ali de fechamento de ciclos, tanto na minha vida como na dela, e eu disse sim para aquela fala, muito inconscientemente. E depois de muitos anos que eu vim perceber que o quanto de acordo eu tinha fechado sobre minha vida, o quanto eu tinha transferido de poderes sobre a minha realidade, sobre a minha vida, para minha mãe naquele momento, em que, inclusive, foi ali decidido um destino de 21 anos. Olha que interessante, né? E depois de muito. E isso é engraçado, gente, que acontece, e geralmente a gente depois não lembra
a gente não lembra nítida e claramente. Fica uma vaga lembrança aí depois de muitos anos, de alguns tratamentos que eu estava fazendo, de algumas coisas que foram reverberando na minha vida, foi que eu percebi. Eu falei, nossa, eu fechei um acordo com a minha mãe, eu fechei um certo tipo de contrato com ela, né, que caberia só a mim decidir, mas que por inocência, por eu ser muito jovem ali também, eu coloquei na mão dela aquela decisão. E aí eu disse sim, naturalmente, foi esse o meu processo que eu vivi, que chegou até, né, o meu relacionamento que eu tive durante 21 anos e que tive dois lindos filhos e agradeço demais também, porque nada ela vai ter, na verdade, tudo vai ter duas vertentes, dois viés, né? E eu quero até deixar uma dica de um filme que ele fala e se, né? Que você assistindo esse filme, eu acho que hoje aqui, assistindo esse programa, e depois você assistindo aquele filme, se vão cair inúmeras fichas na vida de todos vocês. E agradeço muito por esse espaço de colaboração. Agradeço muito por essas mulheres que estão juntas aqui, né, hoje, que só vai agregar valor e conhecimento com as experiências de vida. Essa é a verdade. Então, agradeço. E para você, Jaque, né? E para você, Jaque, como tem sido essas experiências na sua vida com esses acordos inconscientes? Oi, gente, para mim é um prazer estar aqui, né? Toda vez que a gente se reúne para trazer esse conhecimento, a gente acaba adquirindo ele também, né? Ele vem de novo, né? E eu tenho uma frase, né? Eu sou muito ruim com as palavras, mas tem uma frase que eu amo muito, que é um escrito, não é um escrito, eu não sei, eu vou falar só a frase, eu perdi aqui o nome dele, que ele fala assim, ó, até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Então, o que que é isso, né? Bem o tema de hoje, né? Às vezes a gente está repetindo padrões, repetindo coisas, contratos inconscientes, que a gente não tinha essa consciência que a gente tem hoje, né? Como a Simone trouxe o relato dela. E aí a gente fala que é falta de sorte, que é o destino, que é sorte, que é Deus, que é o amiguinho, que é isso, que é aquilo. E é muito interessante, né? Porque na minha história, assim, o que bateu muito forte, esse contrato inconsciente comigo, foi o que eu fiz com meu pai, né? Eu fiz um contrato inconsciente com meu pai, que ele ia ser o único homem da minha vida. E eu levei isso para a vida, né? E aí, quando a gente fala de único homem, não é sobre relacionamento, né? Deixar bem claro aqui, não é sobre isso, porque às vezes a gente fala assim, fica no ar, né? É que, como o meu pai se separou da minha mãe quando eu era ainda bebê, e ele que me criou, e por ele ser homem, ele sabia os malefícios da vida, né? Tem o lado bom e o lado ruim, mas o meu pai, ele me criou me mostrando só os malefícios de se relacionar com um homem. Ele não me criou falando dos benefícios, né? Então a gente vem para a vida da chamada mulher guerreira. Então eu pensava na minha cabeça, só o meu pai me ama, só o meu pai me protege, só o meu pai cuida de mim, só o meu pai que é. Por quê? Eu sei que hoje não tem julgamento, né? Isso aqui é uma coisa que a gente está trazendo para as pessoas ter consciência, porque às vezes alguém pode estar vivendo isso que eu vivi lá atrás, né? E aí, quando eu cheguei na fase de namorar, que eu gostei de uma pessoa, o meu pai falou: não, esse aqui não. Porque olha só, e justamente a pessoa que eu quis namorar, ela já tinha sido casada e vinha com 2 filhos desse relacionamento. E eu nova, né? Indo para a vida, planos de estudar, os planos do meu pai para mim era: você não vai depender de homem. Você não precisa depender de homem, você vai estudar, você vai. Então ele queria o melhor para mim na consciência que ele tinha.
E aí eu fiz esse contrato inconsciente, tá bom. Então eu comecei a ver os homens como meu pai via também. Então eu preciso trabalhar, eu preciso conquistar, eu não posso ser vulnerável, eu não posso ser cuidada, porque vai jogar na minha cara, porque eu vou ficar sem nada, e se eu largar, e se eu morrer, e se meu filho ficar. Então eu criei essa armadura, e quando a gente, né, chegamos, né, a gente eu falo aqui porque nós todas chegamos nesse conhecimento, nós nos encontramos, né, nesse conhecimento no mesmo período, que eu vi, eu falei, cara, não, todos os homens não é assim, não. Existe muito homem bom, existe homem até melhor que o meu pai, até melhor que ele, né? Porque o meu pai é meu pai, eu não tem como mudar isso, mas o homem que eu vou escolher para casar, eu posso mudar, eu posso escolher, eu posso observar as coisas que ele me ensinou, eu vou observar para ver se esse homem tem e se não tem. E ali foi um choque para mim. Eu falei, caraca. Aí eu, no meu inconsciente, para provar que meu pai estava certo, eu atraí homens que não foi o que eu esperava. E não é culpa da pessoa que eu casei, aqui não tem julgamento da pessoa. Essa pessoa veio, pertenceu à minha vida para mim aprender. Eu aprendi algo com ela e eu cresci com isso. E quando eu cheguei hoje nesse casamento que eu estou, é completamente diferente, né? Então eu me permito, eu quebrei esse contrato inconsciente que homem não presta, que homem não, que eu tenho que não posso depender de homem, que eu não posso ser vulnerável. E hoje eu já falei, né, em outros programas que a gente faz, que é maravilhoso chegar nesse nível de depender de homem, de ser cuidada, de ficar à toa. Porque eu não me permitia descansar, eu não me permitia ficar desempregada, eu não me permitia ser mãe, meus filhos cresceu, né, cuidado por outras pessoas. Então a gente pode sim, é às vezes uma coisa assim inconsciente mesmo, por isso que já fala, você faz sem querer, não é o que você quer, mas você faz. E aí, quando a gente toma essa consciência, peraí, meu pai falou isso no ponto de vista dele, na vivência dele, do que ele via como homem. E aí tem todo um contexto por trás, né? Então, assim, é maravilhoso esse conhecimento, é maravilhoso estar aqui com vocês e poder compartilhar, né, cada uma um pouquinho da sua vivência, porque as histórias se conectam. Quando eu me conectei, né, com a Simone, que é a nossa mentora, quando ela contou várias partes da história dela, eu me conectei com a história dela. Então, o intuito desse projeto aqui é fazer você ver que você pode recomeçar todos os dias e que você pode aprender e evoluir e expandir. E é maravilhoso isso, né? E esse é o propósito desse projeto aqui, Colaborativas. Esse é o propósito de trazer, né, essa expansão de consciência. Então, esse foi o que eu tinha para trazer hoje, né? E para você, Fabienne, conta um pouquinho para nós sobre esse inconsciente aí que fica dirigindo a gente até a gente se tornar consciente. Olá, mulheres. Então, eu estou aqui para falar um pouquinho sobre as escolhas, né? Muitas vezes a gente acha que as nossas escolhas, elas são, a gente tem total controle sobre as nossas escolhas. E escolher é uma função, digamos assim, algo que a gente tem que fazer o ser humano em si, o ser humano tem que fazer isso todos os dias. A gente tem a escolha de acordar cedo, dormir, acordar e levantar da cama ou não. O que que eu vou. Quais são as escolhas, cada pequena escolha no dia a dia, seja se eu vou tomar café da manhã, se eu não vou, se eu vou tomar um suco, se eu vou tomar café, coisas banais do dia a dia, até escolhas que são decisivas na nossa vida. O tempo todo a gente precisa escolher. E muitas dessas escolhas, elas vêm influenciadas pelas histórias que a gente viveu e muitas vezes não apenas do que a gente viveu, mas também o que os nossos pais viveram, os nossos ancestrais, e então tem toda uma carga nessas escolhas. E aí, a maioria das nossas escolhas, 95% delas aproximadamente, é inconsciente. E quando a gente fala em memórias inconscientes, a gente tem contratos com os nossos pais, que muitas vezes são feitos na pré-concepção, antes de a gente
realmente ser concebido e começar ali, através da fecundação, começar a desenvolver essas células, já existem tantos traumas dos nossos pais quanto os contratos que eles fazem com a gente. E muitas vezes esses contratos são naquele desejo de ter um filho para dar um filho para o pai, dar um neto para os avós, ou ter um filho para cuidar de mim lá na velhice. Então, esses pequenos desejos, que às vezes podem ser desejos muito íntimos nossos, fazem com que a gente desenvolva esses contratos com os nossos filhos. Mas nós também fomos esses filhos, então os nossos pais também fizeram esses contratos com a gente. Então, isso faz com que muitas escolhas que a gente tem na nossa vida, na vida adulta, inclusive, que a gente acha que tem plenos poderes sobre a nossa vida, mas, na verdade, a gente está sendo influenciado por todas aquelas histórias que vieram antes de nós. Então, tudo isso acontece antes, né, com a história dos nossos pais e também na nossa infância, desde a gestação até, digamos, o primeiro setênio, os primeiros 7 anos de vida, que é quando a base para toda a nossa forma de ver o mundo e agir no mundo, ela é consolidada. E por que que nessa fase é tão importante nós, como pais, ou mesmo observar como que nós vivemos isso lá na nossa infância? Porque nessa fase, até os 6, 7 anos mais ou menos, a criança ela tem uma frequência operacional no cérebro, uma frequência vibracional em ondas teta. Isso significa que tudo que ela está vivendo imprime diretamente no subconsciente, ou seja, no seu inconsciente. Quando a gente fala em inconsciente, não é apenas a mente inconsciente, mas as células, é toda a informação, cada célula tem uma consciência. Então, tudo que a gente tem impresso no nosso corpo e que a gente não tem consciência é inconsciente. E isso opera o tempo todo nas nossas escolhas. Então, é muita informação que nós temos armazenada que a gente não sabe. Então, muitas coisas são memórias de dor, são memórias traumáticas para a gente, mas a gente não lembra. Não significa que elas não estão atuando na nossa vida. Então, algo bem interessante de se pensar é como o subconsciente atua na nossa vida. O subconsciente, ele é um armazenador de informações e ele opera aproximadamente 10 milhões de unidades de informação, enquanto que a mente consciente, ela opera aproximadamente 40 unidades de informação. Então, é uma diferença gigantesca. Então, muitas das coisas que a gente viveu está relacionada a isso. No meu dia a dia, eu observo, né? Hoje eu percebo quanta coisa eu já curei das minhas dores emocionais, mas o quanto disso tem lá da gestação, né, do momento em que eu estava na barriga da minha mãe e que a conversa entre os meus pais era de que eles queriam que fosse, no caso, o meu pai trouxe essa fala, que ele queria que fosse um menino. E eu passei a vida inteira desejando ser o menino do papai. Então, sempre gostando do que meu pai gostava, isso tudo era inconsciente para mim. Eu fui a menina, a mãe me enfeitava como menininha, mas eu tinha o desejo de fazer as mesmas coisas que meu pai fazia, digamos assim, me provar o tempo todo mais forte do que uma menina, né, seria delicada e tudo mais. Então, ainda bem que eu tive o lado da minha mãe, que ela trouxe muito da criatividade, trouxe muito das questões do dia a dia e tal, né? Então, contrapôs esse desejo interno que eu tinha de agradar o meu pai. Porque quando ele trouxe aquela fala, eu, bebezinha, lá na barriga da mãe, eu ouvi isso. Então, eu imprimi isso na minha consciência, na consciência das minhas células. Então, isso fez com que eu tentasse ser um menino ou ser um homem a vida inteira. E, inclusive, negando o feminino em mim. Então, a gente já trouxe aqui algumas vezes, a gente já falou sobre o feminino, sobre o quanto isso implica na nossa vida, nós mulheres negarmos o feminino em nós, e o quanto isso trouxe de consequências para a minha vida. Eu tive que chegar na vida adulta, passar por N situações na minha vida, até que chegar na vida adulta e, através do autoconhecimento, ir curando essas dores e curando essas memórias inconscientes que estavam ali. Então, tudo isso modelou a minha vida até hoje, né? Hoje eu posso escolher conscientemente, justamente porque eu promovi essa cura através do autoconhecimento, através de informações que vão chegando, né? Cursos e informações terapêuticas que a gente vai acessando e tal. Então, eu fui promovendo essa cura em mim para que hoje as escolhas que eu faça sejam conscientes. Então, aqui eu quis trazer um pouquinho sobre essas escolhas inconscientes, o quanto elas operam na nossa vida no cotidiano. E aí, Hilda, quero saber como que
você observa tudo isso no teu dia a dia? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com essas mulheres maravilhosas nesse dia, né? Esse dia lindo aí. Vamos falar sobre esse tema. O que a gente percebe? São vários acordos que a gente traz, né? Quando você para pensar, tem acordo com os pais, tem só com o pai, tem só com a mãe, né? Como a Jaque deu exemplo do pai dela. Eu também tinha um acordo que eu percebi faz pouco tempo, que eu era a princesinha do papai. Então, você casa querendo que seu parceiro te trate como uma princesa também. E não é assim, porque no dia a dia, o príncipe vira sapo, né, gente? Não é, a história não é linda do jeito que a menina imagina, né? Cada um tem a sua realidade, ele vem de outra realidade diferente da minha, de outro ambiente, de outra concepção. As ideias não são as mesmas. Então, a gente tem que aprender a conhecer a si próprio, depois conhecer o outro e lidar com o jeito do outro, porque tudo não pode ser do jeito que a gente quer. Então, a gente traz muito na memória genética esses acordos. Da mulher, por exemplo, a mulher, antigamente, não tinha voz, a mulher tinha que obedecer ao marido, a mulher tinha que andar certinho nos trilhos, né? Senão, ela estava errada, senão ela era mal falada. Então, quantas vezes a mulher teve que se calar, não pôde pronunciar? Então, essa é a nossa dor. E se eu falar? Se eu falar, eu vou passar vergonha. Eu tenho que ter certeza do que eu vou falar, senão eu vou ter vergonha. E a gente sofre, não só eu, muita gente sofre às vezes com isso. É difícil a gente sair dessa concepção, porque já está, né, no nosso DNA, e muitas vezes por lealdade familiar, você repete, repete, repete. Ah, minha mãe sofreu um preconceito lá atrás, porque ela queria falar algo e não pôde falar. Ou ela falou, alguém julgou. E as pessoas têm muita maldade, a gente sabe disso hoje, né? Então, a gente tem que ter uma concepção diferente, perceber o que está acontecendo e falar, não, eu vou dar a volta por cima e vou fazer diferente. E não manter esses contratos que a gente tem com nossos pais inconsciente, mas a gente tem que perceber, se autoconhecer e, não, vamos fazer diferente agora, né? Porque eu posso fazer assim. E a gente sabe fazer a diferença. É só a gente querer. Todo mundo sabe fazer o que quiser. É só querer. Cada um tem seu dom, tem o seu talento, né? E é isso aí. Esses acordos estão aí para serem quebrados. E a gente não precisa e nem deve manter a lealdade na mulher. A gente entende tudo como foi e vamos fazer a diferença hoje. É isso aí. Falei pouco, mas eu acho que eu dei uma resumida boa aí. E para você, Fabine? Então, ahm, eu estava aqui analisando tudo que vocês estão conversando e me veio à memória algumas coisas que eu ouvia enquanto criança. Eu, por exemplo, eu e a Fabiane somos irmãs, então aquilo que ela comentou ali sobre tentar ser um menino também coube para mim até há pouco tempo, quando eu tomei consciência disso. Então, eu até, inclusive, eu achava que eu não tinha questões para resolver com meu pai. Daí, quando eu tomei consciência disso, poxa, eu estava tentando sempre ser, sempre agradar, sempre tentando ser o menino, né? Mas ele tem um menino, né? Nós temos um irmão, então ele tem um menino, mas eu continuava tentando, assim como a Fabiane, tentando ser o menino e competir com essa atenção. Mas outras coisas que ouvia frequentemente era assim o quanto meu pai era assim generoso, o quanto ele ajudava em casa, o quanto então a minha mãe sempre falava não tem homem como ele, não tem homem como ele. Então o que que eu entendi né, no meu inconsciente registrou? Não tem outro homem melhor do que o meu pai. Então, como que eu, enquanto adolescente, enquanto jovem mulher, enquanto mulher, vou me abrir facilmente para encontrar uma outra pessoa que não seja como o meu pai? Pensa numa situação dessa. Então, tudo isso, trazendo a consciência, a gente tem condições de olhar claramente para o outro lado, né? Tipo assim, poxa, essas características são interessantes, sim, mas elas pertencem a essa pessoa, então vamos olhar as outras possibilidades também. E outra coisa que eu queria trazer também é em relação ao meu filho.
A gente, enquanto mãe, enquanto pais, a gente não percebe que pequenos detalhes, pequenas escolhas que nós fazemos implicam nos nossos filhos. Por exemplo, a escolha do nome. O nome do meu filho é uma abreviação, foi, sim, foi uma escolha, não foi por parte minha, mas por consequência eu tive que aceitar essa abreviação, mas é uma abreviação do nome do pai dele. E quando eu tomei conhecimento disso, poxa, só olhando para o nome, a pessoa já tem uma carga, uma herança toda, uma lealdade a seguir em relação àquela pessoa, àquela primeira pessoa. Quando eu tomei consciência disso, eu cheguei para o meu filho e falei: você não precisa seguir a história do papai. Você pode escolher a sua história, você pode fazer as suas próprias escolhas. Você não precisa seguir essa profissão, você não precisa seguir esse tipo de atitude. Então, você pode escolher entender como você vai construir a sua vida. Ele tem só 4 anos. Ele tinha uns 2,5 quando eu tomei consciência disso. Mas, a partir do momento que eu olhei para isso, eu disse, não, eu tenho que corrigir isso já. Porque quanto antes a gente traz clareza para a criança, mesmo que ela seja um bebezinho, se você trouxer essa clareza para ele, vai ficar registrado, poxa, eu posso me expressar do jeito que eu sou, não preciso seguir o meu pai, o meu avô, a minha mãe, seja de quem for o nome. E essa que é a questão das escolhas, né? O quanto a gente, muitas vezes, escolhe um nome para homenagear aquela pessoa e a gente está trazendo uma coisa não necessariamente positiva para os nossos filhos. Então, é uma questão interessante para a gente olhar e não repetir daqui para frente, né? Então, Sueli, para você, como foram essas questões, esses acordos inconscientes? Quais foram as consequências para você? Muito bem, eu sou Sueli Dias e é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E aí, você se conectou com a nossa história? Você se conectou com uma de nós? Quais são os acordos inconscientes que você carrega aí sem saber? Com certeza, cada uma de nós tem a sua própria história e única história. Nós aprendemos através delas o que querer, como querer. Quais são as escolhas que nós realmente vamos fazer na vida? É a partir dessa experiência é que nós vamos fazer as escolhas certas ou as escolhas erradas. Mas você já se perguntou alguma vez quais são os meus principais desafios que eu estou enfrentando hoje? Por que eu não consigo me prender em um relacionamento por muito tempo? Por que eu me sinto tão cansada e sem energia? Por que eu não consigo ganhar muito dinheiro? Por que eu me sinto tão sozinha no meio de tanta gente? Eu também tive acordos inconscientes. Quando eu tinha 14 anos, o meu pai me disse: vai estudar, ser independente, para você não depender de homem nenhum. Se algum homem for ruim para você, se maltratar você, se você passar por constrangimento, você vai ter independência financeira suficiente para escolher largar esse homem. Foram as palavras do meu pai. Meu pai pensou no meu futuro. Meu pai não queria que eu vivesse em uma relação de sofrimento. Então, eu estudei, me formei, me profissionalizei e me tornei independente financeiramente. E adivinha, eu tive 2 divórcios. O que eu quero dizer com isso, gente, é que eu entendi uma mensagem subliminar, inconsciente, de que eu não deveria tolerar abuso, relacionamento ruim, constrangimento, que eu podia ser livre, sem medo, na hora que eu quisesse. Só que na vida real, nós trazemos em nós tantas dores que esse movimento de separação não é tão fácil assim, como me foi ensinado. Mas em nenhum momento eu quero deixar aqui registrado que o meu pai desejou que eu fracassasse em meus relacionamentos. Ele sempre quis que eu fosse feliz, que eu me cuidasse e que eu fizesse boas escolhas em um relacionamento. Mas quando a mulher se torna guerreira demais, e aqui a minha história se cruza com a história da Jaque Fidalgo,
eu tenho muita conexão com ela. Quando a mulher se torna guerreira demais, se torna forte demais, independente demais, a mulher assusta os homens, porque ela fica grande demais. E aí ela tem uma tendência de atrair para a vida dela homens mais dependentes, porque ela tem a capacidade de resolver tudo. Daí nós fracassamos nos relacionamentos quando nós entendemos, por um acordo inconsciente, que nós devemos dar conta de tudo e ser independente. Você pode ser independente, mas você tem que entender os limites da sua independência. Eu tenho um segundo acordo inconsciente. Toda vez que eu pegava em dinheiro, meus pais diziam: vai lavar essa mão, porque você pegou em dinheiro. Dinheiro é sujo. Toda vez que eu pegava em dinheiro, eu corria para lavar as mãos. Então, eu preferia não pegar no dinheiro para não lavar as mãos toda hora. Qual é o movimento inconsciente que eu levei para a vida? Se eu tenho que lavar as mãos toda hora que eu pegar no dinheiro, eu prefiro não pegar. E se eu prefiro não pegar no dinheiro, adivinha o que acontece? Sistemicamente, o dinheiro está disponível para todos nós, mas aí ele não vem, porque se eu escolho não pegar para não ter que lavar as mãos, o dinheiro simplesmente não vem, porque eu o rejeito antes dele chegar. Essa era a dinâmica do meu inconsciente. Veio lá do fundo das minhas memórias e eu ficava lutando na vida para ganhar dinheiro e ele não vinha. Como foi que eu ressignifiquei isso? Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então, foi a própria vida que me ajudou, o universo, foi que me ajudou a ressignificar isso. Quando eu fui trabalhar aos 19 anos, numa grande organização multinacional, eu fui trabalhar como controller. O que é um controller? É um profissional responsável por planejar, organizar e desenvolver estratégias econômicas e financeiras da organização, analisando as informações contábeis. Tradução disso aqui: cuida do dinheiro para reduzir perdas. Por 30 anos, até eu me aposentar, eu controlei dinheiro de centros de custos e era responsável por isso. Então, se eu controlei dinheiro a vida toda, como eu não ia aprender a controlar o meu? Impossível, não é mesmo? Então, como eu ressignifiquei essa situação sem saber que eu estava fazendo isso? Eu passei a usar cartão de crédito e aprendi a ganhar dinheiro com cartão de crédito. E acredite, eu carrego muito pouco dinheiro na carteira, mas o dinheiro vem. Porque eu aprendi a olhar por um outro ângulo aquilo que eu posso chamar de problema. E eu achei uma solução, mas na verdade eu passei a entender, pelo conhecimento da visão sistêmica, que explica tudo que a gente quer entender, eu passei a entender por que eu não carregava dinheiro na carteira. E hoje eu consigo fazer escolhas mais conscientes e eu escolho também pegar no dinheiro, mesmo que eu tenha que lavar as mãos depois ou que eu tenha que passar um lencinho que eu sempre carrego na bolsa. O mais importante de tudo isso, gente, é que eu aprendi a trazer o dinheiro para a minha vida e assim eu posso realizar os meus sonhos, percebe? Quantos sonhos aí nós não podemos realizar porque nós temos dificuldade de agarrar o dinheiro? Mas a vida, ela segue o fluxo com aquilo que nós soubemos fazer na época em que tudo aconteceu. E nem sempre nós soubemos fazer do jeito certo e está tudo certo. Eu usei da mentalidade que eu tinha antes de ter o conhecimento que eu tinha hoje. E o mais importante disso tudo, está tudo certo. Eu não posso me cobrar pelo que eu fiz, pelo que eu não fiz, pelos meus erros, e você não pode se cobrar daquilo que também deu errado na sua vida. Porque em tudo você aprendeu alguma coisa e eu também aprendi muita coisa com os meus processos. E é por isso que nós, do projeto Colaborativas, estamos aqui trazendo esse conhecimento a partir das nossas histórias de vida, que ressignificar as nossas memórias é dar um novo significado, é ver pelo olhar de um adulto que você é hoje, tudo aquilo que você viu, entendeu como certo quando você era só uma criança. Porque a vida é um processo de aprendizado. Então, eu desejo que esse projeto Colaborativas chegue aí no seu coração, na sua mente, e que você se conecte conosco, que essa nossa proposta de conexão, de levar conhecimento, levar cura para os olhares do adulto.
os olhares que muitas vezes nós levamos para a vida, as expectativas da criança. Dito isso, eu espero que você esteja aqui acompanhando os nossos vídeos, que você tenha conseguido ficar até o final, que tenha sido interessante para você ficar aqui. E nós vamos ter muito mais informação para você nas nossas próximas edições. Então, nós nos despedimos de você aqui agora com um até breve. E fique ligado. Beijo grande.